teve uma coisa que Deus fez comigo nos últimos dias, foi frustrar as minhas expectativas diante das promessas que Ele mesmo fez para mim. Deus me mostrou nos últimos dias que eu estava, de certa forma, olhando e acho que também idolatrando um pouco mais as promessas que Ele me fez do que Ele mesmo. Então, a gente começa a olhar sobre as histórias, né, da Bíblia, a história de José, quando Deus deu todos os sonhos a ele, de que ele seria governador, né, de que os irmãos dele ajoelhariam perante ele, etc. José simplesmente foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, foi preso, e mesmo assim a gente não vê José questionando Deus, a gente não vê José cobrando Deus sobre a promessa, a gente não vê José de certa forma murmurando ou então se perguntando: será que Deus falou comigo? Será que de fato foi Deus falando comigo? Porque ele tinha convicção da relação dele com Deus, mas ele não questionou a forma que Deus faria, ele não questionou o método de Deus, porque nós, seres humanos, a gente acha que tudo é sobre método, é tudo sobre regra, então a gente pensa de uma forma muito racional. Então, se Deus falou, ele vai fazer assim, assim e assado. E não, Deus, ele é mestre em frustrar as nossas expectativas. Tudo aquilo que a gente acha que ele vai fazer, que ele deve fazer, porque tem que ser da nossa forma, da forma que a gente espera que aconteça, ele frustra. Então, isso aconteceu comigo recentemente e eu não percebi que eu estava, de certa forma, olhando mais para a promessa do que para o próprio Deus. Então, isso acabou me fazendo entrar num conflito muito grande. Porque quando não aconteceu da forma que Deus tinha dito que aconteceria, eu comecei a questionar. Então, Deus não falou comigo. Então, foi loucura da minha cabeça. Então, todas as outras vezes que Deus falou, então não foi Deus, né? Então, assim, a gente... Cara, é incrível como a nossa humanidade, né? Se a gente permitir, a nossa mente, como ela sabota a gente, como ela faz a gente desacreditar, como ela permite que a nossa fé seja questionada. É muito importante também que a gente tenha pessoas para nos trazer para esse discernimento, porque muitas vezes a gente vai estar com a nossa mente muito bagunçada, muito estranha e pensando coisas que não são realidade. E aquelas pessoas, elas vão trazer a gente de volta para a realidade. Então eu conversei com algumas amigas e elas falaram: tá, isso não quer dizer que Deus não vai fazer, ele só não vai fazer da forma que você espera que ele faça, né? Tudo aconteceu completamente diferente. Mas amém, a gente precisa confiar na palavra de Deus. Pode não ser agora, pode ser daqui a um tempo. E isso não muda o caráter de Deus, não muda quem ele é, não muda o que ele prometeu. E é só realmente uma coisa pra gente estar ali atento, para que a gente não esfrie por conta disso. Porque a gente cria as nossas expectativas, a gente é frustrado pelo próprio Deus. E a gente fica igual criança mimada, questionando, tentando entender, enquanto a gente não tem que entender nada, só aceitar e confiar que ele é nosso pai e que ele tem o melhor pra nós, independente da forma que aconteça.